E eu creio então que Deus tem algo para falar conosco essa noite, amém? Então deixe seu coração preparado para ouvir a palavra do Senhor. Não deixe que nada roube esse tempo tão precioso, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, João 11, um texto bem conhecido que fala sobre a morte de Lázaro, né? E a ressurreição de Lázaro. João 11, verso 1, nós vamos fazer a leitura até o 7, depois nós vamos pular para o verso 17. Na sua casa, você pode fazer a leitura do texto completo. Primeira coisa que nós aprendemos, que é uma coisa muito importante, que muitas vezes nós, quando estamos passando por momentos difíceis, por lutas, por tribulações, quando a dor chega em nossa casa, na nossa vida, nós questionamos, por quê, Senhor? Mas uma coisa muito importante que nos deixa bem claro que é o fato de sermos amigos do Senhor não nos isenta de passar por problemas. Não isenta a minha vida, a sua vida de passar por sofrimento. Quando nós olhamos para a vida de Lázaro, nós vemos ali que João fala que Jesus o amava. Jesus amava esse homem, ele era amigo. Isso mostra também, irmãos, para nós que Jesus ele tinha uma vida social. Quando ele não estava ali, quando ele estava passando por Betânia ali, provavelmente ele ficava na casa dessa família, eles tinham o tempo deles ali de comunhão, né, entre amigos, então ele amava aquela família, era uma família especial, eles eram íntimos com o Senhor, mas o fato de Lázaro, daquela família ser amiga de Jesus, não deixou eles isentos do sofrimento. Então o sofrimento na nossa vida é inevitável. O sofrimento vai chegar na minha, na sua vida. As tribulações chegam na nossa vida. Às vezes a falta de emprego chega. Às vezes uma dor. Às vezes um problema na família chega. E às vezes pessoas olham para nossas vidas, né? Quantos de nós já fomos questionados? Você não serve ao Senhor? Como você está passando por isso? Como você está passando por isso? Os problemas da vida, eles são imprevisíveis. Eles acontecem e o problema da vida sempre tem o caráter pedagógico na nossa vida ou instrutivo. Nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos passar por situações nas nossas vidas que o Senhor quer nos ensinar algo. Irmãos, quando nós estamos passando por problemas, por dificuldades, se nós parássemos e olhássemos e falássemos assim, Senhor, o porquê disso está acontecendo comigo? O que o Senhor quer que eu aprenda através do meu sofrimento? O que o Senhor quer que eu aprenda através disso que eu estou passando, através dessa luta, através dessa dificuldade ou uma doença que chega na nossa família e nos abate, a gente não sabe como lidar? Se muitas vezes a gente tivesse esse nosso coração voltado para o Senhor, se nós entendêssemos que o fato de nós estarmos ali em comunhão com Ele, o fato de estarmos seguindo a Ele, porque muitas vezes, irmão, quando a dor chega, nós ficamos frustrados, não é? A gente olha assim e fala, meu Deus, eu falo por experiência própria, por muitas vezes, olhar e falar assim, meu Deus, eu tenho feito tudo para o Senhor, por quê? Por que o Senhor está permitindo eu passar por isso? Por que o Senhor está permitindo que eu passe por esse sofrimento, por essa dor? Por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso com meu filho, com essa doença? Eu o amo, eu o sirvo. E a gente às vezes fica frustrado, não é verdade? Pelo fato de achar que o Senhor não está olhando por mim, não está olhando por nós, pelo fato de estar passando por alguma dificuldade. Mas nós precisamos entender que isso não vai tirar, porque é natural, é da vida. A diferença que nós temos, irmãos, que nós temos o Senhor que está conosco. É Ele quem fortalece, é Ele que dá graça. É Ele que nos fortifica cada dia, cada manhã Ele renova as nossas forças, mas para isso é preciso que nós busquemos. E para isso é preciso que nós estejamos na presença dEle, que nós oramos. Porque muitas vezes nós estamos servindo ao Senhor e nós não estamos vivendo de acordo com aquilo que nós falamos. Muitas vezes nós não servimos, muitas vezes nós só buscamos quando nós estamos aqui. Nós não oramos. Aí quando a dificuldade chega, quando a dor chega, nós ficamos desesperados e não entendemos o porquê. Então, quantas vezes, ao invés de a gente ficar questionando, por quê? Por que isso, Deus? Por que o Senhor está fazendo? Pergunte. Comece a mudar o seu coração. Deus, o que o Senhor quer comigo através dessa luta? O que o Senhor quer através disso? O Senhor quer glorificar o seu nome? Porque quando Jesus olha para Marta e para Maria, quando chega as pessoas que são enviadas ali para falar, olha, Senhor, Lázaro, seu amigo, aquele quem o Senhor ama, está doente.
Jesus, ele não parou tudo que ele estava fazendo e falou assim, eu vou lá. Agora, não. Ele demorou. Ele ficou ali ainda 2 dias. Jesus tinha um propósito. Ele sabia o que ele ia fazer. Ele sabia que através daquela provação, aquilo que Lázaro estava passando, o seu nome ia ser glorificado. E muitas vezes, irmãos, nós passamos por dificuldades na nossa vida que é para glorificar o nome do Senhor. E nós não entendemos. Ou às vezes nós passamos por certas provações que o Senhor está nos livrando de coisa pior. E lá na frente nós entendemos o porquê que nós passamos daquilo. O Senhor está guardando o nosso coração e nós não sabemos. E aí nós questionamos, nós esperneamos, nós brigamos. E quando nós estamos com os nossos corações feridos, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos magoados, o que nós fazemos em primeiro lugar? Marta e Maria, quando elas viram, né, que o seu irmão estava doente, elas fizeram a coisa certa. Elas clamaram, pediram ajuda ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, quando nós chegamos num momento difícil da nossa vida, primeira coisa que nós fazemos, é claro, nós buscamos ajuda no Senhor, oramos, muitas vezes pedimos ajuda por irmão, mas quando nós vemos que o negócio não está saindo do jeito que nós gostaríamos, o que nós fazemos? Eu não vou mais à igreja. Quantos de nós, quantas vezes nós olhamos para a casa do Senhor como problema? Eu não vou mais. Vou fazer o que lá? Eu estou indo, estou adorando, estou em comunhão, mas o Senhor não está me ouvindo. Eu não vou mais na casa do Senhor. Estou desanimado, parece que nada acontece. Nós deixamos de estar aqui. Deixamos de estar em comunhão, deixamos de estar adorando ao Senhor. Irmãos, quantas vezes nós chegamos aqui pela graça? Né? Às vezes vocês olham e falam assim, Fatinha, para você é fácil falar, né? Você é a pastora, o pastor, não tem problema. Irmão, nós temos dores, a gente sofre também, às vezes a gente fica abatido, mas a gente está aqui, é Deus que nos fortalece, é Ele que dá graça. E como alegra os nossos corações quando nós olhamos para pessoas que a gente sabe que está passando por lutas, que a gente sabe que está sofrendo, não só fisicamente, mas está com problema na sua vida e está aqui, está servindo, está adorando, está no propósito, não sabe por que está passando por aquilo, mas sabe que o Senhor tem um propósito, sabe que o Senhor está cuidando. E é isso que o Senhor quer de mim, quer de você. E essas 2 irmãs, quando elas se veem, né, diante desse problema, que elas veem o irmão delas doente, e quando nós olhamos para a vida de Lázaro, nós vemos que o problema chega, o fato de sermos íntimos do Senhor, o fato de servir, de ser amigo, só que tem uma diferença, de servir e ser amigo de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz o quê? O que Jesus disse? Que nós somos amigos se nós fizermos o que Ele nos manda. Então, se eu não faço aquilo que Ele manda, eu não sou amigo de Jesus. Eu tenho andado na minha vida cristã, mas eu preciso olhar para mim, olhar para o meu coração e ver o que precisa ser consertado. Você ama mesmo Jesus? Você ama servir ao Senhor? Você ama o ministério que você faz parte? Você ama essa igreja? Como a gente demonstra que nós amamos? Como que eu demonstro quando eu amo alguém? Por nossos atos, não é verdade? Então, se eu amo o Senhor, se eu amo esse local, se eu amo o ministério que eu estou servindo, que Deus me chamou, que Deus me colocou, irmãos, porque quando nós estamos no ministério que eu estou servindo, não é porque o pastor me escolheu, não é porque eu quis, é porque o Senhor que me chamou, é Ele que me escolheu. Eu faço a obra dele porque é Ele que me escolheu, independente do que eu faço. Porque diante da presença do Senhor, irmãos, não tem maior, não tem menor. Aquele que canta não é maior daquele que está servindo aqui embaixo. Nós somos todos iguais. Então, se você faz parte do ministério, se você faz parte dessa igreja, se você fala, eu amo ao Senhor, eu amo servir ao Senhor, examine o seu coração. Através das nossas atitudes, através do nosso compromisso, que nós mostramos o que realmente é mais prioridade no nosso coração. Não adianta falar que eu amo e não priorizar aquilo que eu amo. Não priorizar, irmãos, é difícil. Um domingo, você vê que várias pessoas que podiam estar aqui estão em outro lugar. Muitas vezes, irmão, nós trocamos o cultuar por qualquer coisa. Às vezes parece que tem gente que ora para chover ou para arrumar uma festa para ir para não estar presente. Às vezes tem pessoas que mandam, né, parece que ora assim, fala, Senhor, tomara que eu fique doente hoje, que eu não quero estar na igreja.
Irmãos, e tem o contrário, tem pessoas que queriam estar aqui e não podem, porque estão com enfermidade, porque não podem estar aqui e desejam estar aqui e choram pelo fato de não poder estar aqui congregando. Fatinha, mas eles estão adorando, estão, mas eles sentem falta daqui, da congregação, de estar junto, em comunhão, adorando. Fala, como eu sinto falta de estar lá, como é bom adorar o Senhor. Eu lembro quando nós estávamos na pandemia, quantas pessoas choravam, né? Ai, quanta falta da igreja, a igreja precisa abrir, a igreja abriu, nem veio para o culto. Às vezes nós vamos passar por situações, irmãos, Deus vai colocar situações na nossa vida para ver onde está o nosso coração. Falar da boca para fora, qualquer um fala, é fácil falar. Eu amo a Jesus, eu amo servir ao Senhor com meus dons, com meus talentos, é facinho. Mas através dos meus atos, da minha atitude, que eu vou mostrar realmente o que está no meu coração. Amém? Irmãos, outra coisa que nós aprendemos, que Deus tem o seu tempo. Como eu disse, quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele não foi. Ele esperou 2 dias, porque ele tinha um propósito. E muitas vezes nós ficamos frustrados, muitas vezes nós desistimos da caminhada cristã, porque nós estamos passando por alguma dificuldade, às vezes nós estamos com alguma dor, às vezes nós estamos com algum problema de saúde, ou às vezes com problema financeiro, problema familiar com o nosso esposo, com os nossos filhos, e a gente tem orado e pedido, e parece que Deus não está ouvindo. Parece que Deus está em silêncio, parece que Ele não me ama. Né? Quantos de nós, a gente ora, às vezes pedimos tantas coisas para o Senhor, e parece que Ele está com seus ouvidos fechados. Parece que nada acontece, mas Ele está trabalhando. Ele está cuidando. Então nós precisamos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Marta e Maria, quando elas olham para Jesus chegando, elas acharam que Jesus estava chegando atrasado. Quando Marta sabe que Jesus está vindo, ela vai correndo ao encontro do Senhor. E ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela acha que ele está chegando atrasado. Jesus estava chegando exatamente no tempo certo, porque ele tinha um propósito para cumprir. Através da morte de Lázaro e a sua ressurreição, o seu nome ia ser glorificado. E muitas vezes, irmão, o problema que eu estou passando, a dificuldade que eu estou passando, Deus tem um propósito. Deus quer glorificar o nome dele através da minha vida e eu não tenho deixado. Às vezes fico reclamando, falando, quantos testemunhos nós ouvimos de pessoas que olham assim e falam assim, pastor, e Deus fez isso e fica maravilhado, Deus trabalha às vezes através da nossa vida e nós nem sabemos. Às vezes tem pessoas que comentam, olha, o irmão passou por isso, meu Deus, aquilo me fortaleceu. Aquilo que você estava achando que era para o seu sofrimento, Deus estava fortalecendo o outro irmão. Deus estava fazendo a obra dele. Então, quando eu paro de ficar se vitimando, falando, oh Senhor, mas por que eu passo por isso? Só isso acontece comigo. Começa a colocar, Senhor, qual o seu propósito? O que o Senhor quer comigo? Mostra, fala comigo. Muitas vezes no sofrimento nós deixamos de buscar. Nós começamos a colocar os nossos olhos só no problema, na dor. E às vezes nós vemos pessoas sofrendo tanto e a pessoa está ali firme, passa por tanta luta. Às vezes nós comentamos assim, parece que tem pessoas que Deus olha, você olha assim e fala assim, olha, essa pessoa vai passar por um mar de sofrimento. A pessoa sofre a dor do luto, sofre tanto e você chega na pessoa, a pessoa tem uma alegria. A pessoa é amparada pelo Senhor, você vê a força. Essa semana nós fomos visitar a Cris. A Cris, quando ela vem para a igreja, ela tem um testemunho maravilhoso. Estava até conversando com a Regina na quinta-feira na célula e agora que, irmãos, Deus tem operado milagres no meio da nossa igreja. Deus tem ouvido a oração do seu povo. Muitas vezes nós não sabemos. Muitas vezes a gente nem fica sabendo o que o Senhor tem feito. E quinta-feira, eu conversando com a Cris, a gente passou lá. E outra coisa, irmão, vai visitar quem está precisando. Sai da sua casa, da zona de conforto. Vai lá fazer uma visita. Às vezes amanhã vai ser eu ou você. E é tão bom receber a visita de um irmão querido. Orar. Ai, Fatinha, eu não sei falar. Vai lá e ora. Olha, irmão, eu vim aqui orar com você. Só ora. Você sabe que alguém está faltando na igreja porque não está vindo, porque não pode, porque está acamado, está doente? Vai lá visitar. Não é só os pastores. São irmãos nossos, faz parte de um corpo, nós somos um corpo. E quando um sofre, a gente tem que sofrer junto. Então vai lá visitar. Manda uma mensagem, eu posso ir? Eu não tenho muita intimidade. Não precisa.
Olha, irmã, eu vim aqui orar com você. Ora e vai embora. Porque visita, quando a gente vai visitar assim, irmãos, é rapidinho, viu? Não precisa ficar muito, não. É rápido mesmo. Você fica lá, ora, 20 minutinhos, ó. Tá ótimo. Porque se ficar demais também atrapalha, né? Então a gente tem que ter o discernimento. E quando nós estávamos ali conversando com a Cris, e vendo o que Deus fez na Cris, ela vai falar para vocês o cuidado do Senhor. Desde o momento do acidente, como que Deus cuidou. E hoje ela vê tudo que Deus direcionou, cada pessoa que o Senhor colocou no caminho dela, tudo que Deus fez. E ela mostrou para nós uma foto do pé dela que ela não tinha mostrado, que ela não tinha essa foto. Quando eu vi a foto, a gente até se emocionou junto com a Cris. E ver o pé da Cris, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus usou a vida da médica que colocou na vida da Cris, naquela noite, para fazer o milagre na vida da Cris. É um milagre, irmãos. Se vocês olharem com os olhos de vocês, uma foto do pé dela, e vocês verem o pé dela hoje, tá perfeito hoje? Não. Ela tem dores ainda? Tem. Mas está maravilhoso, perto daquilo que ela tinha passado. Está perfeito. Então, muitas vezes, se nós focamos só no nosso problema, na nossa dor, nós esquecemos daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor está cuidando, das pessoas que Ele tem colocado. Durante o processo da nossa dor, às vezes das nossas lutas que nós estamos passando, nós não vemos o que o Senhor faz. Ele envia pessoas para cuidar de nós. Ele coloca situações e que a gente nem percebe, porque os nossos olhos estão na onde? Na ferida, na dor. E a gente não consegue ver o cuidado dele conosco. Porque nós não olhamos para Ele. Nós começamos a se vitimizar e achar que porque nós somos filhos, nós não podemos passar por lutas. E às vezes, pessoas chegam na nossa vida enviadas por Satanás para jogar essas coisas no nosso coração. Mas por que você está passando por isso? Você não é cristã? Por que você está passando por isso? Você não é cristão? Olha, você tem uma célula na sua casa. Como que você está passando por isso? Olha, você é pastor. Como você está passando por isso? Como que você perdeu um ente querido? Irmãos, são percurso da vida. Jesus, ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Ele não falou que a gente não ia ter. Ele não falou assim, ó, vem, aceite. Vem me servir, eu sou o seu salvador. Vem, me aceite como Salvador e vai ficar tudo perfeito, vai ter tudo maravilhoso. Não. Ele falou, no mundo vocês vão ter sofrimento, vai ter dor, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e eu vou estar com vocês até o último dia, até a consumação do século. Eu estarei ali sustentando, guardando vocês, guardando os corações de vocês. Muitas vezes, irmãos, nós oramos por uma coisa e Deus fala não. E nós achamos que o Senhor está sendo injusto. E Ele está guardando, Ele está protegendo. Só que nós vivemos hoje num mundo que tudo é assim, né? Tudo que a gente quer é aqui, é do nosso jeito, do meu jeito. Eu quero assim e vai ser assim. E a gente tenta mudar e a gente acha que com Deus é assim. Não, não é assim. O Senhor, Ele vai trabalhar no tempo dEle, na hora dEle. Então não adianta eu querer discutir, eu tenho que orar, aprender a orar e entregar e confiar. Quando eu entrego e eu confio, o que eu tenho que fazer? Descansar. Não é verdade? Se eu peço, é o costume que a gente tem, né? Eu falo que às vezes eu até sou demais, assim, eu não ligo muito não. Vou usar a Mívia e o Edson de exemplo. Nós estamos aí na campanha da pizza. Nós entregamos para o Edson e para a Mívia. Pedimos que ele nos ajudasse, eles ficassem de conta disso. Edson, Mívia, a gente fica mandando mensagem para vocês perguntando se está tudo certo? A gente entregou, confiou, descansamos. É isso que é entregar e descansar. Se vai dar tudo certo, se não vai no final, Deus sabe todas as coisas, Ele está no controle. Mas a gente confia, a gente entrega. É isso, quando eu estou com problema, quando a dor chega, a dificuldade chega na minha vida, o luto chega, eu tenho que orar e pedir. Irmãos, eu falo assim, Deus não vai tirar a nossa dor. Quando chega o momento de nós despedirmos de alguém, é difícil. Só quem passa por isso sabe. Só que Deus é Ele quem fortalece, é Ele que dá graça dia a dia. Ele envia pessoas para cuidar de nós, Ele envia pessoas para nos fortalecer, para estar ali junto. Ele cuida, Ele fortalece. A gente vê tanta diferença naqueles que são cristãos, aqueles que servem ao Senhor, com aqueles que não são. No cuidado, no conforto, na graça que Deus dá.
Nós não podemos olhar para Deus e achar porque Ele não fez, porque a resposta dele, eu estou doente, eu estou com uma doença, eu tive um diagnóstico, não estou, viu gente, é um exemplo. Eu estou com um diagnóstico de uma doença e a dor chega e eu falo, o Senhor não me ama. Eu vi o testemunho de um pastor que ele estava pregando e ele estava na fase terminal de um câncer. Só que ele falou, a minha doença, o problema que eu estou passando não vai isentar, não vai tirar o propósito que Deus tem de eu pregar o evangelho. Eu vou pregar até o último dia da minha vida, até meu último suspiro. Ele estava lá pregando. Ele falou, o Senhor me chamou para pregar a sua palavra e eu estou aqui pregando. Ele quem me fortalece. Quando nós olhamos para a vida dessas duas irmãs, nós vemos que elas acham que o Senhor chegou atrasado. Porque Marta e Maria, elas conheciam Jesus, elas eram amigas deles. Mas quando nós olhamos por esse episódio, nós vemos que Marta, ela e Maria acreditava, confiava em Jesus, sabia do que ele podia fazer no passado, porque elas conheciam, elas já tinham visto vários prodígios que ele tinha realizado, maravilhas. Elas sabiam que Jesus podia ressuscitar, né? Que ela fala, não, meu irmão vai ressuscitar no último dia com os mortos. Elas sabiam, mas naquele momento elas estavam esquecendo de quem Jesus é. Do Jesus presente, Ele pode, Ele não mudou, Jesus é o mesmo hoje. Ele não mudou, irmãos, o poder dele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo aquele que cura, que salva, que restaura. E o maior milagre, irmãos, que eu sempre falo que Jesus realizou na minha vida e na sua vida é a salvação nele. Esse é o maior milagre que nós temos na nossa vida. É o maior milagre de transformação. Quantas pessoas nós vemos que tinham uma vida totalmente fora dos caminhos do Senhor. E quando você olha para aquela pessoa, Deus transformou a vida. O Senhor muda, Ele transforma vidas. Esse é o maior milagre. Muitas vezes nós achamos que o maior milagre é uma cura física, é algo que a gente quer muito e Deus vai lá e nos dá. Não. O maior milagre é a salvação que Ele nos dá. É a transformação da nossa vida. Amém? E às vezes nós olhamos para esse episódio, né? Olhamos para Marta e para Maria e fala assim, como elas puderam duvidar de Jesus? Nós também. Quantas vezes, né? Em situações das nossas vidas nós duvidamos, será que o Senhor pode fazer? Será que o Senhor faz? Irmãos, Ele cuida de detalhes. Se eu for parar aqui para falar para vocês de coisinhas pequenas que Deus faz na nossa vida, em resposta de oração, irmãos, tem coisa que a gente precisa orar. E tem hora, irmãos, que a gente pede coisa para Deus, a gente fica com vergonha. Ai, Deus, é tão pequeno isso. Não, irmãos, a gente tem que fazer tudo. Deus fala que as nossas vontades têm que ser conhecidas diante dEle. Então, abre a boca e fala. Ora, fale com o Senhor, porque muitas vezes nós não oramos. Nós queremos a bênção e não oramos. Né? Às vezes a gente só quer terceirizar a oração. Fulano, ora por mim. Pastor, ora por mim. Não, a gente tem que orar um pelos outros, mas eu também tenho que orar. Ora, busca o Senhor. Irmãos, e Jesus, Ele chorou. Quando Jesus chora, Ele revela para nós a face do Senhor. Ele revela que o seu amor é incondicional por nós. O Senhor, Ele sente a minha dor. Ele sente o que eu sinto. Ele se alegra comigo e Ele chora também. Não pense em você que quando você está passando por lutas, que você está passando por dificuldade, que Deus está feliz. Não, Ele sofre. Ele sabe, Ele conhece a tua dor. Ele sabe exatamente onde dói, onde machuca. Ele conhece as suas necessidades. Mas Ele tem um propósito. E o propósito precisa ser cumprido. Então, independente daquilo que você tem orado, que você tem pedido, eu não sei, confia. Ora ao Senhor, fala, Senhor, me ensina a esperar o seu tempo. Me ensina a esperar, a saber, a glorificar o seu nome nesse processo do que eu estou passando. Mostre qual é a sua vontade. Outra coisa que nós vemos aqui é tirar a pedra. Irmãos, a onipotência divina não anula a responsabilidade nossa. O poder do Senhor não vai anular a sua responsabilidade, a sua parte. Jesus é Jesus. Ele ressuscitou Lázaro. Ele não podia falar para aquela pedra, sai, e a pedra se mover? Ele tinha esse poder. Ele não precisava pedir para ninguém tirar a pedra. E quando ele vai fazer isso, Marta fala para ele, fala, Senhor, já tem 4 dias. Coisa que ele não sabia, né? Mas ele fala o que para ela? Eu não disse que se você crer, você vai ver a minha glória? E às vezes, irmãos, nós deixamos de viver coisas na nossa vida porque nós não cremos, porque nós colocamos limite no poder de Deus. Nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. Nós falamos, não, eu sei que Deus pode ir até aqui. Daqui para cá, Ele não vai. E daqui para cá, Ele não vai mexer porque eu não quero. Porque aqui é uma área minha. Eu vou fazer. Então, a parte que é nossa, o Senhor não vai fazer.
Às vezes nós não temos vivido coisas de Deus na nossa vida porque nós não temos feito a minha parte. Às vezes você não está deixando o Senhor, você está achando que nós ficamos lá sentados orando, Senhor, eu quero tal coisa. Mas você fica lá, não faz nada, e a sua parte? Deus não faz nada daquilo que podemos fazer e faz tudo aquilo que não podemos fazer. Eu vou repetir. Deus não faz nada daquilo que podemos fazer e faz tudo aquilo que não podemos fazer. Então a sua parte Ele não vai fazer. Nós precisamos ter atitude, nós precisamos tirar a nossa pedra. Qual é a pedra que está na sua vida neste momento? Jesus olha para Marta e para as pessoas que estavam ali, aquelas pessoas já tinham, né, questionado, porque Jesus ele tinha realizado vários milagres, ele tinha curado um cego, ele tinha curado o filho do oficial por palavras. Quando o oficial chega nele e fala, Senhor, o meu filho está doente, vamos comigo. Ele fala não, que ele não ia, que era para ele ir, que o filho já estava curado. Ele podia ter feito isso com Lázaro. E as pessoas estavam ali questionando, mas por que ele fez isso? É o amigo dele, aquele quem ele ama, ele deixou morrer. Ele deixou essas irmãs passar pela dor do luto. Por quê? Se o filho do oficial, ele falou, basta uma palavra e foi curado, por que Jesus não podia fazer isso com Lázaro? Ele podia, não podia? Podia falar, vai lá, pode voltar que Lázaro está curado. Mas ele tinha um propósito de fazer Lázaro ser ressuscitado para que o nome dele fosse glorificado. E naquele momento ali, Jesus dá outra ordem, tira a pedra. E as pessoas, né, podiam se questionar, falar, mas para que ele está pedindo para a gente tirar essa pedra pesada? Porque os túmulos, antigamente, irmãos, era assim, né, era uma rocha bem grande que era colocada na frente do sepulcro para que ninguém entrasse mais ali. Ele podia ter tirado. E as pessoas ali presentes podem ter perguntado, mas por quê? Por que ele não manda anjos? Que os anjos estavam ali, obedeciam a sua voz, olha, tira essa pedra. Não. Ele fala, tirai a pedra, para eles tirar a pedra. Que pedra que está na sua vida nessa noite? O que tem te atrapalhado? Qual pedra que você precisa tirar do seu coração? Qual pedra que você precisa tirar da sua vida? O que tem te atrapalhado? Qual é a sua parte? Que parte que você tem que se mover? O que você precisa fazer? Jesus, quando ele vê ali Lázaro, ele olha para cima e ele ora. Ele olha, ele fala, ele clama a Deus. E ele não precisava fazer aquilo, como mesmo a palavra disse, ele fez para que as pessoas pudessem ver. Então, no momento da dor, no momento do sofrimento, nós precisamos olhar para o Senhor, clamar ao Senhor, confiar no Senhor e saber que independente da resposta da oração, Ele é Deus. Se o milagre chegar, Ele é Deus. Se o milagre não chegar, irmãos, Ele é Deus do mesmo jeito. Às vezes nós estamos passando por algumas dificuldades e nós não entendemos, vou usar aqui, às vezes nós passamos por algumas dificuldades financeiras, é o que tem afetado a maioria dos lares, né, das nossas casas, a gente tem passado por lutas. Só que às vezes nós oramos, irmãos, e Deus não manda o que a gente precisa. Quando eu falo assim, o que a gente precisa é da forma que a gente quer. Deus usa outras coisas, outras formas. Deus usa pessoas. Deus envia alguém lá para te levar o que você está precisando. Deus envia mantimentos de um jeito, de outro. Ou às vezes Ele envia pessoas para ofertar na sua vida. Ele usa várias formas. E eu falo isso, irmãos, por viver isso. Por viver isso. Quantas vezes nós estamos passando por alguma dificuldade e o Senhor envia pessoas, tanto como para cuidar da gente materialmente, fisicamente, espiritualmente. Às vezes você está passando por alguma dificuldade, alguém manda alguma coisa para você ali, um versículo, fala para você alguma coisa, ou às vezes você chega aqui, por isso a importância de você não deixar de congregar. Às vezes você chega aqui, você recebe um abraço que você está precisando. Você ouve palavras que você está precisando. Deus usa pessoas para falar com você, para fortalecer você. Então Ele tem várias formas de trabalhar. Na hora mais da angústia que o Senhor sofreu, Ele orou. E Ele era Jesus. Ele era o próprio Deus. Então quem sou eu, quem é você que durante as nossas dores, durante as nossas dificuldades que nós temos passado, nós precisamos se colocar diante do Senhor e clamar a Ele. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Deus. Deus, o Senhor conhece a Sua igreja, conhece o Seu povo. Deus, o Senhor conhece cada coração que está aqui.
cada dificuldade, cada necessidade, Senhor. Visite cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Que ao sairmos daqui, Senhor, nós possamos sair, Senhor, com as nossas forças renovadas. Que nós possamos sair, Senhor, com os nossos corações cheios de esperança, sabendo que o Senhor é quem dá vida. Sabendo que o Senhor que está conosco, independente das nossas lutas, independente, Senhor, das dificuldades que nós temos passado, das nossas dores, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus Emanuel, é Deus presente, é Deus conosco. O Senhor tem cuidado da sua igreja, o Senhor tem cuidado do seu rebanho, do seu povo, Senhor. Fortaleça a sua igreja, esteja com aqueles que estão nos seus lares, ó Deus. Visite cada um que tem passado por enfermidade, por dores. Derrama do seu bálsamo, Senhor. Derrama da sua cura, da sua força. Que nós possamos entender, Senhor, que independente de qualquer coisa, o Senhor é conosco. Que o Senhor esteja levando alívio, Senhor, neste momento para aqueles que precisam, Senhor. Fortaleça, Senhor, a tua igreja. Fortaleça, Senhor, nos dê, Senhor, um coração disposto a servir, um coração que o adore em espírito e em verdade, Senhor. Que o Senhor possa derramando da sua graça e da sua misericórdia sobre nós, ó Deus. E obrigado, ó Deus, porque mesmo em meio a lutas, o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos visto, Senhor, o Senhor operar milagres no meio da sua igreja, Deus. E nós sabemos que independente do que aconteça, o Senhor é Deus. O Senhor é soberano e a sua vontade é soberana sobre as nossas vidas, Senhor. E nós estamos aqui para te adorar em espírito e em verdade, segundo a tua vontade em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Pode se assentar, irmãos. Pastor. Obrigado, que Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos a vida, Senhor, do Zé diante da tua presença. Deus, o Senhor sabe do seu valor, ó Deus, para conosco. O Senhor sabe o quanto nós o amamos. O Senhor sabe, Senhor, o quanto Ele é precioso para o Senhor. Que o Senhor possa estar fortalecendo, ó Deus, a vida do seu filho, dando a Ele graça, Senhor, a cada dia. Que Ele venha ser sustentado pelo Senhor. Guarde o seu coração, ó Deus. Que a cada dia, Senhor, o Zé possa viver, Senhor, os seus propósitos no Senhor, ó Deus. Guarde a vida dele, livra ele, Senhor, de tudo aquilo que não vem do Senhor. Livra, Senhor, ele de pessoas, ó Deus, que possam afastar ele do seu caminho. Que onde o Zé estiver, Senhor, ele venha ser um instrumento do Senhor. E nós louvamos o seu nome pela vida do teu filho, em nome de Jesus. Amém. O Zé está sozinho aqui, mas nós somos a família dele. A sua família aqui, ó. Não fica sozinho não, fica perto de alguém aí, ó. De alguém da sua família, da família na fé. A família da fé. Louvado seja Deus. Deus anda procurando os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Eu vou fazer um desafio, permissão do pastor, que essa semana nós, como pais, avós, mães, filhos, tios, tias, quer dizer, lares, não casa, coisas formada, físico, lares, sentimento, que possamos orar mais, buscar mais, porque é tempo de buscar, é tempo de clamar, é tempo de andar 2 ou 3 milhas a mais, porque Deus, como eu disse, está procurando os verdadeiros adoradores, que buscam, que clamam em espírito e em verdade. Eu comecei a procurar isso em prática na minha vida. Oro por toda a igreja, por cada família. Não sei o nome de todos, mas oro por todas as famílias, principalmente pelos anjos da igreja. E isso é importante. E se nós colocarmos isso em prática, seremos uma igreja forte, forte na palavra de Deus. Porque Deus tem o prazer de derramar da sua unção, do seu milagre, de curar, principalmente a cura espiritual. Porque a questão
financeira, a questão material, a questão secular vem em segundo e em terceiro plano. Procurai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém, igreja? Faça esse desafio. Quebre paradigmas no sentido de coisas melhores, de coisas que venham edificar, que venham crescer. Oremos. Santíssimo Deus, te louvamos e te agradecemos, ó Pai Santo, porque é bom, é maravilhoso, Senhor. Obrigado, Pai Santo, pelo banquete espiritual, ó Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, te agradecemos, ó Senhor Deus, pela tua palavra. Te agradecemos pelo pão, pela água. Te agradecemos pela família que nós temos, ó Senhor. E sabendo, Senhor, como foi pregado aqui no banquete espiritual, Senhor Deus, que tudo é no seu tempo, Senhor Deus, e que nós sejamos fortes. Pedimos a unção e a intervenção do Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos ser fortes, Pai, não desistir, não jogar a toalha, Senhor, mas ser persistente, Senhor, porque o que tem guardado e preparado para nós, homem nenhum entende, Pai, mente nenhuma compreende, Senhor Deus, é algo muito maravilhoso, Senhor. Abençoa cada família, que a paz de Deus, ó Pai, ó Senhor Deus, esteja em cada lar. Toca no coração, Pai Santo, de cada homem, de cada mulher, Senhor Deus, dos anfitriões dos lares, dos filhos, ó Pai. Toma conta dos nossos filhos, ó Senhor. Toma conta, Senhor Deus, Pai Santo, de toda a família, Senhor Deus, que haja harmonia, Senhor Deus. Pai Santo, como foi ensinado e pregado, Senhor Deus, uma família forte é uma igreja forte, Senhor. E Deus, ó Pai Santo, tem o prazer, Senhor Deus, de derramar o melhor dentro do teu lar. Onde há enfermidade, Jeová Rafá, que entre com uma cura, Senhor Deus. Onde há enfermidade, Senhor Deus, Pai Santo, espiritual, que entre, Senhor Deus, a intervenção do Espírito Santo de Deus, que nós possamos crescer em espírito e em verdade, Senhor Deus, em nome do Senhor, que possamos ter uma semana abençoada, que possamos, ó Senhor Deus, Pai Santo, nos integrar, Senhor Deus, que possamos, ó Pai Santo, nos amar, que possamos fazer algo diferente, que possamos refletir, Senhor Deus, nas palavras, ó Pai Santo, dita por Jesus Cristo, na palavra de Deus, o que foi pregado aqui, o banquete espiritual. Abençoa cada lar, leva-nos em paz, ó Senhor, que possamos ter uma semana abençoada, Senhor, que possamos ter filhos, ó Pai, abençoados, que possamos ter pais abençoados, mães abençoadas, ó Pai. Sabemos que os dias são difíceis, mas, ó Senhor Deus, maior é aquele que nós cremos, porque todo principados e potestade, as coisas que vimos e que não vimos, está debaixo dos seus pés, e o Deus que nós acreditamos é forte e é poderoso, e é isso que eu desejo no teu lar, meu irmão, minha irmã, filhos, que Deus abençoe todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado. Amém, irmãos? Val, Deus tem uma grande obra na sua vida, tá? Eu senti de falar isso para você, tá bom? Deus tem algo maravilhoso na tua vida, em nome de Jesus. Levante suas mãos aos céus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz, e com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem um café ali, tem uma bolacha, tem um momento de comunhão. Deus te abençoe e até mais, em nome de Jesus. Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, eu espero em Ti, Jesus. Comece a dizer isso.